Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa quarta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, mandando um abraço carinhoso para você que nos acompanha em Manaus, nossos queridos bairros da capital, e para você também que está no interior do nosso estado, fazendo conosco todos os dias, início de tarde, o nosso Câmera 13, programa da nossa gente. Falar no programa da nossa gente, a gente tem a alegria de receber no início dessa tarde o nosso querido Dr. João Alves. Ele já esteve conosco em outra oportunidade, é juiz do trabalho e hoje nos dá a honra da sua presença aqui na Band. Dr. João, primeiro, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição para qualquer necessidade e responder qualquer dúvida da população. Ok, então a gente vai já falar sobre a Justiça do Trabalho, vamos falar também sobre licença maternidade e paternidade. Então as perguntas você já pode começar a fazê-las através das redes sociais aqui do Câmera 13. Gente, mandar um beijo para o meu queridíssimo Gilmar Valente, fazendo aniversário nessa quarta-feira, semana com muitos aniversários, né? Ontem a gente falou aqui do aniversário de muitos amigos, mandar um beijo também para o meu querido sobrinho, o Abraãozinho, fazendo aniversário, até falei ontem aqui durante o nosso Alô Doutor. Carla Marinho, que já é uma colega nossa, já foi inclusive colega aqui da Band, beijo para você, hoje está lá no CMA, não é, Carlinha? Um beijo, tudo de melhor que a vida possa lhe oferecer, viu, minha querida, para você e todos os aniversariantes. Gente, a gente vai fazer agora um giro comunitário, mas antes desse giro eu quero muito agradecer às lideranças comunitárias que acionam o nosso programa diariamente para a gente ter a oportunidade, através aqui da Band Amazonas, de mostrar problemas do dia a dia de várias áreas de Manaus. Nós sabemos que saneamento básico é um problema na capital do nosso estado, mas é um problema em todos os estados brasileiros. Se a gente perceber, a gente tem aí uma legislação que fala de saneamento básico, mas pouco se avançou mesmo depois dessa lei, né? E lei boa é lei cumprida, a gente sabe disso. Saneamento representa qualidade de vida. Quem investe em saneamento gasta menos em saúde pública, porque aí a gente promove saúde e não trata só doença. Então, a gente precisa mudar essa ideia, esse conceito, quando fala de saúde, né? Para a gente não lembrar sempre da doença, mas de como promover a saúde e ter qualidade de vida. Bom investimento é o saneamento básico, é água de qualidade, é asfalto na rua, e é isso que a gente vai mostrar aí em mais um giro comunitário, a falta, né, a ausência, portanto, de saneamento, da infraestrutura de muitas áreas ainda aqui no município de Manaus. Põe no ar aqui na tela da Band. O bairro Carbras localiza-se na zona oeste do município de Manaus. É um dos bairros mais recentes. Surgiu através de ocupação de terras em 2004. O bairro, apesar do amplo desenvolvimento que sofreu nos últimos anos, ainda passa por muita dificuldade de infraestrutura. É o que está acontecendo na Rua Santa Edviges, com Rua do Areial. Os buracos tomaram conta e o desperdício de água é constante. Os moradores chamam a atenção das autoridades por meio do giro comunitário. Aí de uma comunidade aqui da cidade de Manaus. Gente, vamos falar sobre o dia da escola, o dia da família na escola. Houve uma boa programação e a gente sabe o quanto que faz a diferença. A gente até já falou isso aqui durante a semana, do investimento em educação. Então, a educação é algo que se planta hoje, mas se colhe no futuro certamente. Bom investimento para mudar, inclusive, a cara do país, a cara do seu município, do seu estado, são investimentos pesados na educação. E trazer a família para dentro da escola, para que família, comunidade e escola trabalhem de forma parceira, faz a diferença no dia a dia. E é isso que a gente vai mostrar na realização que fez a Escola Municipal Mário Quintana. E a terceira festa da família. A gente foi até lá e traz agora na tela da Band para todo mundo. A Escola
Municipal Mário Quintana realizou a terceira festa da família com o tema Dia D da Família na Escola. O objetivo foi fortalecer os laços com a família e a escola, a fim de que participem de forma prazerosa e criativa, juntamente com os alunos e professores. Com essa interação, resgatar a grande importância da participação da família no processo ensino-aprendizagem. Bom, a importância assim que motiva, né, as crianças, motiva, né, o colégio, né, motiva assim os professores, diretora, né, tudo eles trabalham num conjunto, né, coletivo, né, e é muito importante a participação da família, né, muito importante. Esse evento ele é muito importante para nós consolidarmos a parceria entre família e escola, né, que ultimamente assim a sociedade tem achado que a educação tem sido o papel maior para a escola, mas a família tem um papel fundamental também na educação. E esse evento ele é importante por isso, porque ele estreita essa parceria. Os pais vieram, participaram, eles gostaram e puderam perceber que a escola trabalha em benefício dos próprios filhos e da comunidade também. Porque sabemos que a importância da família na escola é de grande valor. Até mesmo por conta que a gente vê o resultado positivo nas crianças. Parabéns, portanto, aí à escola Mário Quintana, na comunidade Cidade de Deus, pela iniciativa muito bacana, né? Um bom exemplo a ser seguido por outras escolas também. A gente vai agora para São José, o bairro de São José. Lá os moradores chamaram aqui a nossa Band, aqui o Câmera 13. Vamos para mais um giro comunitário, portanto, nesta quarta-feira. Vamos lá. Calçadas cobertas de mato e ruas cheias de buraco são hoje um cenário comum no bairro São José 3. No local é fácil encontrar lixo acumulado. No cruzamento da Rua 5 com a Travessa 5, os buracos são de chamar a atenção, atrapalhando os condutores que precisam desviar das crateras. Seu Nonato Pesqueiro, morador da área, relatou que há 4 anos convive com a falta de manutenção das ruas e falou em nome dos moradores que já não aguentam mais a situação. Quando chove, toda a água de lá de cima vem para cá para baixo, ninguém tem esgoto aqui. Não tem nada de esgoto aqui. E o pessoal da parte de cima ainda joga o lixo, o cascalho nos buracos que tem aqui, e vem tudo para frente da minha casa. Olha como eu fico aqui, ó. Eu e os vizinhos daqui fico desse jeito aqui, entendeu? Eu espero que agora com o prefeito aí possa vir aqui, sei lá, o lixo de obra, vir ver esse nosso problema aqui. São que atravessa 5, a outra atravessa 6, a espera da igreja ali também. Os buracos são muito grandes, não tem nem condições nem dos carros passar lá em cima também. Está tudo cheio de buraco. E essa aqui é a principal, até a ambulância para entrar aqui é uma luta. O morador faz apelo às autoridades e pede providência. Então eu espero que agora que ele vê essa reportagem, tenha menos a pena da gente, né? Porque a gente não aguenta mais ficar desse jeito aqui, olha. Ontem, com a chuva de ontem, já está vendo, ele me disse que está isso aqui, entendeu? E nós estamos sendo prejudicados. Bom, tá aí o apelo dos moradores aí do bairro de São José, zona leste de Manaus. E tomara, né, que nos próximos dias a gente também tenha a solução desses problemas, que vai ser um prazer aqui para todos nós do Câmera 13 podermos mostrar aí o resultado e o trabalho, certamente, da Prefeitura Municipal de Manaus com relação a essa solicitação dos moradores do São José. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial daqui a pouco. A gente tem um bate-papo nesta quarta-feira com o Dr. João Alves, que já está conosco, e já a gente vai falar também a respeito do auxílio maternidade. Quem tem direito, qual o tempo de duração desse auxílio? A gente volta já com você. Já estamos de volta. Olha, gente, nós vamos agora conversar com o doutor João Alves, que já está conosco. É sempre uma alegria tê-lo conosco, doutor João, nosso jovem e atuante juiz do trabalho. Muito obrigada. É sempre um prazer tê-lo conosco na Band. A recíproca também é verdadeira. Obrigada. Doutor João, a gente percebe como que as pessoas têm dúvidas sobre a atuação da Justiça do Trabalho no dia a dia. E já chegaram várias perguntas aqui
na Band, através aqui das nossas redes sociais, a gente já vai começar a fazer para tirar a sua dúvida, e você pode, inclusive, mandar a sua através aí do nosso programa, dos números que aparecem já na sua telinha. Como, por exemplo, José, do bairro do São Raimundo, que pergunta, em razão da crise econômica, doutor, o senhor sentiu o efeito nas demandas da Justiça do Trabalho? Lembrando que nós temos hoje 14 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Então, isso é um impacto direto no dia a dia da Justiça do Trabalho, doutor? O dia a dia a gente vem percebendo que há aumento da demanda de forma exacerbada. Cada dia mais audiência, mais demandas e, por via de consequência, a dificuldade de celebrar acordos. Então, as pessoas não têm dinheiro, não têm propostas, e quando se faz o acordo, efetivamente, muitas vezes não se paga. Então, o clima também se torna mais pesado em razão das dificuldades que são vivenciadas tanto pela empresa quanto pelos empregados. Então, a gente vem percebendo isso no dia a dia. O aumento da demanda, dificuldade nas audiências e efetividade no pagamento desses acordos. Então, a gente percebe realmente. Agora, doutor João, no momento em que o país atravessa uma crise econômica nunca antes vista desse tamanho, a gente sabe também que aí vem o emprego informal. As pessoas tentando sair desta crise, buscando a possibilidade de gerar algum tipo de renda. A lei também, ela tem alguma proteção para esse tipo de atividade na informalidade, doutor João? Ou não tem como ter uma previsão legal para isso? Tem um enquadramento, o trabalhador é todo aquele que presta serviço. Dentre os trabalhadores tem os empregados, e a nossa legislação protege os empregados. Então, os trabalhadores informais acabam não tendo essa proteção. Então, não tem proteção trabalhista. Efetivamente, pode ter a proteção previdenciária, mas trabalhista não tem. Então, dificilmente ele vai ter esses direitos que supostamente o empregado tem. Então, não teria, né? Doutor João, a gente cresce ouvindo, né, que acordo entre partes vira lei. Isso é verdade ou isso fica só num ditado popular? Não, isso é verdade. Na verdade, é uma questão jurídica. O acordo, a vontade das partes se forma um contrato e o contrato tem que ser cumprido. A vontade das partes se torna lei, efetivamente. Se não for cumprido, tem que ser executado. Agora, o Mike, do Lírio do Vale. Mike, obrigado aí pela sua participação. Ele já trouxe para a gente uma pergunta. Doutor, como uma pessoa pode fazer uma reclamação trabalhista? Na Justiça do Trabalho não é necessário ter advogado para ajuizar uma ação. Recomendo sempre que vá através de advogado, porque você vai ter disparidade entre as partes. Uma parte, o reclamante sem advogado, e a empresa com advogado, vai ser difícil atuar na audiência. Então, sempre sugiro que vá com advogado, até porque normalmente se paga os honorários dos advogados após vencer a demanda. Então, só se paga se ganhar. Então, vale a pena ter um advogado, atuar e ser representado através de um advogado. Mas, na prática, se você não quiser ter um advogado, você pode ir na Justiça do Trabalho. Lá no 2º ou 3º andar tem um local chamado de averbação, onde você vai reduzir a termo sua reclamação. O que é isso? Você narra os fatos, você narra o que aconteceu e vai ter um funcionário, vai ter um servidor que vai reproduzir isso em um papel, que vai virar uma petição e vai virar sua ação. Agora, a gente ouve muitas pessoas falarem que justiça demorada não é justiça. E muitas vezes, alguns casos, as pessoas até já morreram e o julgamento desse mérito não aconteceu. Na Justiça do Trabalho, nós temos mais celeridade, não é isso? Isso. Doutor João, por que acontece dentro desse Tribunal da Justiça do Trabalho a celeridade e em outros tribunais há essa demora ou essa morosidade, se assim posso dizer, no julgamento de um processo? Eu sou um pouco suspeito de falar da Justiça do Trabalho, porque eu atuo lá. A Justiça do Trabalho, para mim, é a justiça mais... Por que você escolheu a Justiça do Trabalho? Por isso. Eu acho a Justiça do Trabalho a justiça mais efetiva que tem. Se você for analisar o início e o final do processo, ela é mais rápida. Isso não tem dúvida, isso é matemático. O que a gente busca fazer? Garantir a ampla defesa e contraditório na fase de conhecimento. Quer dizer isso? Até ficar
claro e evidente que você tem o direito e te dá toda a oportunidade. Na execução, a gente busca dar a efetividade mais rápido ainda para entregar o bem da vida. Se você quer um dinheiro, se você quer uma verba, a gente vai buscar a melhor forma, da forma mais rápida para entregar. Porque já deu toda a oportunidade para a parte discutir, ter um contraditório, ampla defesa. Chegou em um momento que fez coisa julgada, não há mais questionamento, agora tem que pagar. A gente usa todas as técnicas, todos os procedimentos, todos os convênios possíveis para achar esse dinheiro e fornecer ao empregado que tem efetivamente esse direito em face do título executivo. Essa é a nossa visão, que a Justiça do Trabalho é mais célere e efetiva. Agora, doutor João, a gente percebe que no julgamento de um processo, não estou nem me referindo à Justiça do Trabalho, mas no julgamento de um processo, acaba que aquele resultado não agrada a parte que perdeu, e aí vem os recursos, né? Nós temos essa possibilidade no país dos recursos. Na Justiça do Trabalho também há essa possibilidade? Sim, na Justiça do Trabalho, para garantir a defesa contraditória, a decisão não deve ser única, monocrática. Sempre há recurso para supostamente, e os desembargadores que têm o maior conhecimento ou pela maior experiência, de forma colegiada, vai rever, mantendo ou reformando a decisão. Esse é o objetivo do recurso, para pessoas mais experientes, e de forma colegiada analise se aquela decisão foi correta ou não. Na Justiça do Trabalho tem um número menor de recursos. Isso também acelera o processo e dá maior efetividade. Essa é uma característica do trabalho. Ok. A Lorena, muito obrigada aí pela sua participação. É lá do bairro de São Lázaro. E ela pergunta como funciona uma audiência, doutor João, que ela eu nunca fui e gostaria de saber. Como que funciona uma audiência trabalhista? Lorena, a audiência ela é pública, então eu lhe convido, se você quiser assistir. Não precisa estar vivendo não problema. Precisa estar sendo empregada nem empregadora para assistir. A audiência é pública. Quem quiser pode ir na Justiça do Trabalho assistir. Pergunta onde eu estiver atuando, que normalmente estou atuando na 10ª Vara, para assistir essa audiência. A audiência é um conjunto de atos e me permite explicar um pouquinho, porque é algo novo para o reclamante. O reclamante normalmente não vai na justiça todo dia. Ela começa com um pregão, chamando as partes para ingressar. Ao ingressar, o reclamante senta do lado esquerdo e o reclamado no lado direito. Aí começa a tentativa de conciliação. Se faz uma proposta, pergunta se tem proposta. Se tiver uma proposta, o juiz vai, analisa e efetivamente homologa ou não essa proposta de acordo. Não tendo acordo, se apresenta a contestação e abre oportunidade para as partes se manifestar sobre os documentos. Por isso é importante ter um advogado para se manifestar uma coisa técnica. Por isso que eu sugiro que sempre vá com advogado. Depois dessa fase de defesa, tem a fase instrutória, que aí leva testemunha, perícia, análise documental, dentre outros meios de prova. Ultrapassado essa fase, provavelmente o juiz vai oferecer razões finais, perguntar se tem razões finais, segunda tentativa de conciliação e encerrar para fazer a sentença. Aí esgota a atividade jurisdicional do juiz de primeiro grau. Aí passa, efetivamente, se tiver recurso, para os desembargadores analisarem a decisão do juiz de primeiro grau. Doutor João, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas eu quero deixar uma pergunta para o senhor. Claro. Se lhe causa inquietação quando dizem que a Justiça do Trabalho é paternalista para o trabalhador. A gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta e já retornando o bate-papo com o doutor João Alves. Deixei uma pergunta para ele, não é, doutor João? Foi. Deixei ele pensando esses minutos, já vai responder para a gente. Doutor João, meu querido, deixei uma pergunta para o senhor. Para ver a sua reação, queria logo ver a sua reação, mas na verdade o senhor sabe que muitas vezes as pessoas acabam achando a Justiça do Trabalho paternalista, não é? E eu lhe perguntei se isso lhe causava alguma inquietação ao ouvir. Causa uma certa inquietação porque eu sinto a vontade de explicar que efetivamente o Justiça do Trabalho não é paternalista, ou seja, sempre o empregado vai ganhar. Não é isso. O Juiz do Trabalho, ele busca seguir a legislação. A legislação, efetivamente, ela protege o empregado.
Se o empregado ajuizar uma demanda pleiteando algo que ele não tem direito, os juízes do trabalho vão indeferir. Por outro lado, se o empregador não cumprir a legislação, a única alternativa é ir no Poder Judiciário, através do juiz de trabalho, através de uma decisão do juiz de trabalho, para fazer efetivar aquela legislação. Muitas vezes o empregador não cumpre, não porque ele não quer, é porque ele não sabe. Mas ninguém é dado o direito de desconhecer a legislação. Então, efetivamente, o juiz de trabalho tem que condená-lo. Então, o juiz de trabalho não é paternalista na minha concepção. Ele vai seguir o efetivo sentido da lei, vai fazer cumprir a lei. Se o empregado tiver direito, vai ser deferido. Se não tiver direito, vai ser indeferido. Agora, doutor João, eu gostei muito da sua resposta. Eu inquietei um pouco, doutor João, mas lembrando que quem faz a lei somos nós que estamos legisladores e não o magistrado. Então é importante sempre essa relação, não é, doutor João, de quem vai aplicar a lei, mas quem vai construir essa lei, de ter a percepção clara da sociedade que vivemos. Quem precisa do direito, e direito sempre vem associado com obrigação. Então acho que é sempre muito importante falar desses dois polos que são tão importantes e necessários. Doutor João, o direito, muitas vezes ele é muito subjetivo, porque quando você vê o direito, todo mundo acha que é seu. Na hora de aplicar o que o senhor está acabando de nos colocar, a aplicação do próprio direito previsto em lei, para esses dois polos, né? Porque tanto o empregador como o empregado, sempre quando procuram a Justiça do Trabalho, se acham dono do direito. E qual é sempre a percepção do magistrado nessa aplicação, desse equilíbrio? Quando, como eu dito antes, as pessoas ingressam na sala, entram na sala através do pregão, cada um senta do seu lado e vamos tentar a conciliação. Quando tenta a conciliação, eu percebo que o reclamante tem a certeza absoluta que vai ganhar, porque a gente acredita fielmente que tem direito, e o empregador tem a certeza absoluta que o empregado não vai ganhar nada, que ele está certíssimo. Alguém está errado. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Por isso eu tento desconstruir essa certeza absoluta de cada parte, fomentando o acordo. Porque o acordo não é quem está certo e quem está errado. Mas pelo menos as partes ganham. Cada um cede um pouco e todos ganham. Eu só homologo. O juiz de trabalho só vai homologar. Você vai falar assim, está certo, eu aceito esse acordo. Então eu sempre sugiro o acordo, porque não pode estar correto o empregado achar que está sempre certo e o empregador está sempre certo. Um dos dois está errado. Ok, vamos aqui para Manuel do Crespo. Manuel, um abraço para você. Doutor, é necessário um advogado na Justiça do Trabalho? O Justiça do Trabalho tem um instituto, eu vou falar tecnicamente, eu depois vou explicar, chamado jus postulante. O que quer dizer isso? A parte pode ir em juízo sem advogado, pode postular sem advogado. Essa é a regra no processo do trabalho, isso é a regra do Justiça do Trabalho. Só tem duas exceções que eu preciso de advogado na Justiça do Trabalho. Nas ações plurimas, efetivamente eu vou ter que vir através de um sindicato, certo? E em outras situações bem específicas. Então a regra é que você vá na Justiça do Trabalho sem advogado, no segundo ou terceiro andar da Justiça do Trabalho, e vai reclamar, reduzir a termo sua reclamação. E pode continuar a sua ação trabalhista até o TRT, até o tribunal, até o recurso. Então você não precisa de advogado. Mas é bom ter advogado? Advogado é fundamental para você chegar e ter bons êxitos na Justiça do Trabalho. Agora, doutor João, todo mundo fala, e é verdade, que o Brasil é um país legalista. Então acaba que precisa de lei para tudo, não é? E há pouco a gente teve um avanço trazido por uma legislação que é justamente a licença paternidade, que a maternidade, todo mundo sabe que nós já temos aí há algum tempo. E o Cláudio do Centro faz a seguinte pergunta: doutor, eu vou ser pai, parabéns, viu, Cláudio? Daqui uns dias, quantos dias posso tirar de licença? O Brasil, quando pensa no ordenamento jurídico brasileiro, nas leis brasileiras, a gente segue um sistema. O sistema baseado em lei, não na jurisprudência. Essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. Quanto à pergunta, qual o tempo de licença paternidade que a gente tem? A regra são 5 dias. Só que as empresas que aderirem ao Programa Cidadã, esse Programa Cidadã,
acresce mais 15 dias, ou seja, a regra é 5, mas se sua empresa aderir ao programa Cidadã, 5 mais 15 se torna 20 dias de licença paternidade. Espero deixar clara essa situação. São 5 dias, mas se sua empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã, 5 mais 15 viram 20, ou seja, 20 dias de licença paternidade. É importante lembrar que esse é um programa que as empresas podem ou não fazer a sua adesão. Isso. Fazendo, tem incentivos fiscais aí, então as empresas acabam ganhando, em contrapartida devolvem o que ganham através do aumento, tanto da licença maternidade, não é, que passou para 180 dias nessas empresas, como também do auxílio paternidade. Exatamente. Não é isso, doutor João? Me preparei muito para lhe entrevistar, o senhor está vendo, né? Vou falar aqui com o Júlio, do bairro de Educandos. Ao adotar uma criança, uma pessoa também tem direito à licença paternidade, doutor João? Sim, não deixa de ser adotar, ou se a mulher tiver filho, não deixa de ser pai. Por ser pai, que é o fato gerador, você tem direito à licença paternidade. Agora, isso é tão importante, não é, doutor João? Assim, fundamental. Eu acho que a gente fala tanto da questão da licença, gente, mas a adoção é um processo de amor. Então, esses direitos têm que ser igualados também para quem adota uma criança. Com certeza. É um avanço. Antigamente tinha uma gradação na licença maternidade, o tempo que você tinha na licença maternidade face à adoção. Hoje em dia não há mais essa gradação, é 120 dias, como foi dito, e pode ser acrescido mais 80, mais 60 dias, virando 180 dias. Por quê? Porque se questionava antigamente, existia uma gradação pela idade do filho. Então, se o filho fosse pequeno, até certa idade, tinha 120 dias. Se fosse até 4, 8 anos, tinha uma quantidade menor de licença, e assim por diante. Mas, efetivamente, pouco importa a idade do filho, é fundamental a mãe e o pai nesse processo de adoção e de convivência. Ok, e aqui a Suzy, do bairro do Parque 10, pergunta, doutor, e a licença maternidade? O tempo é 120 dias ou 180 dias? Eu só vou reproduzir o que já foi dito, muito bem explicado pela apresentadora. O período de licença maternidade é de 120 dias. Essa é a regra. Se a empresa aderir ao programa Cidadã, ele aumenta mais 60, 120 dias, mais 60, ficam 180 dias. Por isso eu escuto dizer que hoje em dia é 6 meses. Não é efetivamente 6 meses, é 120 dias, mais 60 fica 180, se a empresa optar pelo programa Cidadã. Doutor João, o que mais chega na Justiça do Trabalho para o senhor, por exemplo? Qual é o tipo de ação que mais chega ali? Normalmente, a grande maioria é pagamento de verba rescisória, de verba trabalhista, que não foi pago porque a empresa faliu, desapareceu. Então, há uma demanda muito grande. Recentemente teve aumento de demanda em razão dessas operações, mau caminho, e aí aumentou muito a demanda também. Questionam muito o acúmulo de função, desvio de função, hora extra, e também eles questionam muito acidente de trabalho também, doença ocupacional. Em razão do distrito, questiona-se que a doença, há atividades repetitivas e por exemplo, doença do turno do carpo. Então, toda essa problemática que afirmam existir no distrito gera uma repercussão em ações trabalhistas pedindo reparação por dano moral, dano material, bem como a estabilidade decorrente do acidente de trabalho. Agora, essas são as principais demandas. Agora, doutor João, o país passa por uma crise, nós temos aí 14 milhões de pessoas desempregadas, a gente sabe que esse é um processo que não se muda da noite para o dia, não é? É preciso reconquistar a confiança do país, no país, para que os investimentos possam acontecer, e aí sim, a partir daí, os empregos começam a serem gerados novamente. A maior demonstração é o polo industrial de Manaus, não é? O número de pessoas
trabalhadores que perderam seus postos de trabalho, que é uma realidade, porque nós produzimos para o mercado nacional, portanto, se o país está em crise, o primeiro mercado atingido é o nacional. E se nós produzimos para ele, entramos primeiro na crise e sairemos por último. Nesse caso, muitas vezes, acordar esse acordo entre alguém que precisa de um trabalhador, de um empregado, e um empregado que precisa de levar para sua casa o seu pão de cada dia. Como que a Justiça do Trabalho, nesse momento, diante dessa crise que o país enfrenta, tem se comportado nessa relação? O Justiça do Trabalho é sensível a essa situação. A gente vem buscando dar um máximo de celeridade processual, ou seja, ser mais rápido possível nas audiências para chegar ao resultado. A gente tenta buscar, através do acordo, a reintegração, a gente tenta que esse empregado volte a trabalhar na empresa, tenta buscar efetivamente que se apresente uma proposta para ele já sair da audiência com um valor, porque o cara que está desempregado, ele tem dificuldade na vida, não só dele, como da sua família. O juiz de trabalho não está obrigado a homologar acordo, ou seja, não está obrigado a aceitar acordo. Uma vez, vou apenas narrar um fato, uma vez eu vi um acordo que eu achei, esse acordo é prejudicial ao empregado, não vou homologar. Aí o reclamante falou assim: doutor, eu preciso, eu estou passando fome, o senhor tem comida em casa. Mesmo sabendo que é prejudicial para ele, eu afirmei, expliquei para ele que seria prejudicial o acordo, e ele falou: mas eu prefiro R$2.000 hoje que 20 amanhã. Hoje 2 é melhor para mim. Eu homologuei o acordo, porque quem está sentindo na pele é o trabalhador. A gente não pode deixar de ter essa sensibilidade. Parabéns por essa decisão correta. Eu acho que bem correta, porque é a mesma coisa quando falam em relação ao trabalho do legislador. Nós que temos essa possibilidade de fazer a lei, não podemos deixar de entender que não se pode construir uma lei dentro de 4 paredes. É olhando a sociedade que vivemos. Imagino do senhor que tem a missão dada por Deus, certamente, de poder, como magistrado, não é, repor ou dar o direito. Eu acho que são missões importantes na vida. Então, parabéns por essa decisão que, na minha opinião, foi correta. Muito obrigada. Doutor João, foi uma alegria tê-lo conosco. Espero que o senhor volte muitas vezes aqui na Band. Estamos sempre de portas abertas para o senhor e para a Justiça do Trabalho. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Já estava com saudade. Pois é, já tinha passado, tinha muito tempo sem me chamar. Me chamem mais vezes, se puder, todo mês eu venho aqui. Você sabe que o senhor tem vocês. fãs aqui dentro da produção, não sabe? Eu também gosto muito deles, eles sabem disso. Oh, que bom. Muito obrigada. Foi uma alegria tê-lo conosco, meu querido. Muito obrigada, gente. A gente vai embora, mas amanhã, quinta-feira, tem Câmera 13 e a gente espera você, tá bom? Até lá, fica com Deus e uma excelente tarde.